pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore. Estou gravando esse vídeo para a gente falar um pouquinho aí do último mês de outubro, um mês muito difícil, né? E peço desculpas porque estou gravando esse vídeo um pouco mais tarde que eu normalmente gravo, geralmente eu gravo no comecinho do mês, hoje é dia 8. Então aproveito até falar um pouco da primeira semana de novembro, aproveitando que infelizmente eu atrasei, desculpa, não vai acontecer de novo. Né? Mas vamos lá, mês passado a gente sofreu bastante, né? A gente está com uma postura um pouco mais contrarian, né? Um pouco mais na ponta otimista, então não foi um mês bom, foi um mês bem duro. E a gente vai inverter um pouquinho a lógica aqui nesse vídeo, geralmente eu costumo começando a falar do fundo e tal, e termino falando do cenário, aqui a gente vai fazer o contrário. Vou falar um pouquinho do cenário antes, e no final eu falo de como é que foi o fundo, e da performance e das mudanças da carteira. Vamos lá. E sempre olhando um pouco para cá, que eu peço desculpa que é onde está a minha colinha. Mas vamos lá. Enquanto lá fora, nos Estados Unidos, o mês começou mal por causa da discussão de teto de dívida que sempre tem lá e terminou o mês bem, aqui chegando nas máximas lá, né? Aqui foi a dinâmica oposta, né? O mês começou um pouco melhor, depois foi só ladeira abaixo, com um requinte de crueldade, né? Mesmo tendo vindo de 3 meses de queda consecutivos, né? Outubro de 2021 vai ser para sempre conhecido, infelizmente, como o mês que acabou o teto de gastos, né? Uma das principais conquistas do governo Temer. E com requinte de crueldade, né? Pedido de demissão da equipe, ministro concordando com isso em TV aberta, auxílio caminhoneiro, deixar espaço para emenda parlamentar, enfim, um pacote de maldade grande, inesperado, né, tanto por nós quanto pelo mercado, basta ver a reação, que deixou todo mundo muito tenso, né? As ações apanharam muito, muito, mesmo com pouquíssima mudança micro, né? Teve de fato mudança macro, mas micro muito pouco, porque o mercado já começou a especular que nesse nível de juro, incerteza, a gente pode entrar numa recessão. Até o próprio Itaú espera a PIB de menos meio para o ano que vem. Então esse é o nível que a gente chegou no mês passado, né? E como vocês sabem, eu sempre falo, né? A gente é pago para mudar de opinião, né? A gente sempre falou disso. E agora? Né? Vamos fazer a reflexão. A gente tem que ficar mais cauteloso, mudar de opinião para uma visão mais pessimista, mesmo depois de cair tanto, mesmo depois dos valuations ficarem tão baratos? Ou será que o mercado exagerou e estamos diante, né, de uma oportunidade? Né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. E antes de tudo, né, vocês sabem bem, nosso trabalho é micro, né? É descobrir empresas que, apesar que mesmo um cenário mais difícil como esse que a gente provavelmente vai viver, vai navegar bem, né, consegue navegar bem. Então a gente tenta segurar algumas quedas cíclicas por motivo macro, e quando o vento contra passa, a gente acelera, né, e tenta compor no longo prazo um retorno satisfatório. Essa é um pouco da nossa tarefa aqui, vocês sabem bem disso. Eu falo isso porque a gente até discute macro aqui, né, a gente tenta entender o que está acontecendo, mas sem muita pretensão de acertar ou ter um diferencial em relação a isso, né. A gente já escreveu aquela carta Dinheiro não é Dinheirinho, que a gente fala um pouco sobre isso. O debate macro ajuda mais a entender o presente e se isso tem algum exagero no preço ou coisas desse tipo, né? E aí uma das coisas que a gente tem que conversar é sobre política, né? Que é algo bem imprevisível, né? Eu não lembro quem foi que falou essa frase, né? Que é como se fosse nuvem, né? Você olha para o céu, tá de um jeito, olha para cá, bate um papo, voltou, já tá completamente diferente, né? E no vídeo do mês passado a gente já tinha falado que a gente está com uma visão otimista em relação à eleição do ano que vem, né? Eu estou bem convicto que a gente está bem contrário em relação a isso, tá? A gente fez roadshow, a gente visitou um monte de cliente e tal nas últimas semanas, e eu começava perguntando, qual que é a preocupação de vocês, né? E assim, 95% das reuniões, a eleição era a maior preocupação. E aqui é uma opinião contrária bem forte que a gente tem, que pode indicar que talvez os preços exageraram, né? Se foi demais para isso, para preço, sei lá, né? Vocês sabem que eu acho que a eleição do ano que vem não tem surpresa nenhuma, todo mundo sabe, né? Desde a democracia, né? A primeira eleição, que todo mundo sabe quem são os candidatos mais prováveis, inclusive que os dois já foram presidentes, né? No passado. Então, eu acho que atribuir, todo mundo sabe como um é, todo mundo sabe como o outro é, então atribuir ações, atitudes diferentes do que as pessoas já fizeram no passado, eu acho meio bobo. É óbvio que as pessoas podem mudar, claro, né? Mas se a gente for atribuir probabilidade, a chance é maior das pessoas continuarem sendo as mesmas, né? Então a gente olha para o passado e vê o que cada um fez, né? E aí, a primeira dúvida é, mês passado marca o Bolsonaro como tendo mudado para ser um cara fiscalmente responsável, né? Ou esse desvio é temporário, né? Bom, se ele realmente tivesse mudado para uma pessoa que não está nem para fiscal, realmente responsável, por que ele furou o teto só agora, né? Por que não furou no primeiro ano, segundo ano, sei lá, né? Eu não estou passando pano aqui por uma atitude péssima, né? Mês passado foi péssimo. Estou tentando entender, né? E tentar atribuir probabilidade para o futuro, né? E aqui eu lembro da frase de um genial economista, né, que é o Thomas Sowell, que eu gosto muito,
E ele fala uma coisa que eu acho brilhante, né? Qual que é a primeira prioridade de um político qualquer, né? Se eleger, né, ou reeleger e tal, né? Qual que é a segunda prioridade de um político qualquer? Eu também não sei, mas está longe da primeira. A Thomas Sowell fala isso, eu acho essa frase super boa e acho que ela, de fato, ela ilustra muito bem o que aconteceu nesse último mês, né? Ah, será que o Bolsonaro de fato virou um cara fiscalmente horrível ou ele simplesmente está fazendo isso porque ano que vem tem uma eleição, né? E que, aliás, o fiscal do Brasil estava até melhor do que a gente esperava no começo do ano para agora, né? Então, ou seja, tinha dinheiro. O cara vê aquele dinheiro e vê que tem uma eleição. Será que ele só não siga o Thomas Sowell? Ou será que de fato ele mudou? Eu acho que a probabilidade maior é de que tenha sido uma coisa mais eleitoreira mesmo e que no mercado eu acho que já existe algo no preço de responsabilidade fiscal por prazos maiores. E tem outra coisa, né? Aí indo um pouco para a eleição, se ele ganha, ah, é aquela coisa, né? A melhor hora para algum governo ser fiscalmente nada, né? Qualquer coisa, né? Fazer o certo, mesmo que não popular, né? Reforma e tal, é o primeiro ano de um segundo mandato, né? Porque ele tem capital político, pois ganhou a última eleição, e você está longe da próxima eleição, que você nem pode ser eleito, né? Reeleito. Então, eu sei que isso parece super otimista, né? Nossa, já achar que o Bolsonaro não vai ganhar, vai ser reformista, aí o Braga é muito otimista. Mas não, olha no passado, né? A Dilma, quando foi eleita pela segunda vez, ela acabou com o FIES antes do. Né, foi dia 29 de dezembro. Logo depois de ser reeleita, ela acabou com o FIES, que era uma grande bandeira dela, né? Ou volta ainda mais, né? O FHC lá atrás, né? O FHC soltou o câmbio, né, de 1 para 2, literalmente no primeiro mês do segundo mandato. Né? Então, é a hora de fazer o certo, né? E eu não acho que isso está muito no preço. Mas beleza, não é Bolsonaro, vamos dizer que ganha o Lula, né? Que o mercado também tem essa preocupação, sendo que a gente nem tem muita certeza se ele vai ser candidato. Mas mesmo assim, uh, muita gente atribui uma chance boa de que se o Lula ganha, a gente vai para caminho de Venezuela, né? Também, como a gente falou do Bolsonaro aqui, vamos olhar para trás o que aconteceu, né? Ele teve muita oportunidade de fazer isso no passado, e não sei se fez, especialmente mais no começo lá, eu acho que não fez, né? Foi até fiscalmente mais austero. Mas tudo bem, eu estou errado e agora ele quer fazer, né, um caminho mais Venezuela. O Lula é um ser político, né? Ele sabe que o establishment não vai deixar isso acontecer. Já não deixou em 2016, né? Eu sei que o caminho até não deixar é árduo, né? Mas aqui a gente está falando do Lula, que é talvez um pouco mais um ser mais político que a Dilma, né? E de novo, então é isso, né? Se a gente olha para o passado, tem uma outra chance de acontecer o que já aconteceu, né? Não estou falando que isso vai acontecer, mas existe uma probabilidade de você ter uma carta aos brasileiros 2, responsabilidade fiscal, e aí, né, não preciso nem falar o upside que a gente teria. E tem, obviamente, a terceira via. E vocês, qualquer que seja, né, e qualquer probabilidade que seja, vocês acham que a terceira via seria melhor ou pior do que esse cenário de polarização que a gente viveu, né? Eu acho que a maior chance de ser melhor, logo mais um motivo de por que a gente acredita que a eleição do ano que vem está tão assimétrica para cima. Então, enfim, a conclusão desse lado político, que é muito imprevisível tudo isso, então vamos tentar olhar para o passado e ver o que aconteceu. Eu acho que Thomas Sowell explica o que aconteceu em outubro, não achamos que é um novo normal ainda, e obviamente a gente pode mudar de opinião em relação a isso a qualquer momento. Né? E aí, curiosamente, o que aconteceu? Né? A localizada vendeu em massa, né? E quem comprou? Os gringos, né? Eu tenho um amigo que sempre posta o fluxo lá no Twitter, recomendo, o Leonardo Morales, grande amigo. Ele faz um excelente trabalho, então ele vê lá o fluxo só das ações, vê do futuro e soma. Buscando lá o dado com ele, no mês passado foram uns 12 bi de reais de compra só nas ações e mais uns 7 bi no futuro. No ano, a compra de gringo já está acumulando nessa soma dos dois, né, tanto em bolsa quanto nos futuros, em coisa de 100 bilhões de reais. Tá? Uma grande compra. Né? E aí eu acho que cabe uma reflexão. Né? O que o gringo está vendo, né, que quer comprar? Né? Enfim, quando ele quando ele compra uma casa, eu sei que isso é pouco, né, até meio que irrelevante para os caras lá, mas eu acho que quando o gringo quer comprar mercados emergentes, ele tende a minimizar um pouco problemas políticos, né? Porque a gente está aqui, a gente está no calor da notícia, todo o tempo tendo piscando, todo aquele barulho, a gente fica muito no noise, né? O gringo não, o gringo já assume que mercados emergentes têm problema político em todos, né? Então talvez eles ficam menos susceptíveis a isso. Então o que eles olham? Ah, algumas coisas, mas eu diria certamente duas, né? Uma são os valuations. Será que as ações estão baratas, né? E que eu acho que certamente estão. E a outra coisa é que eles não gostam de, beleza, parece que tá barato, eu vou
a comprar a bolsa, mas aí acerta no ativo e erra na moeda, né? E a nossa moeda de fato foi muito fraca nos últimos tempos aí a moeda agora tem um colchão, que é o carrego, né? Você tem um carrego de, sei lá, quantos por cento, quase 10, uns 8%, hoje na moeda brasileira. É um carrego que a gente não tinha desde 2016. Então, isso também dá um certo conforto para o estrangeiro comprar, que ele tem que errar muito no ativo para que a moeda também não compense, né? E aí, olhando um pouco para fundamento, que é o que a gente gosta mais aqui, né? Uh, a gente está em temporada de resultado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E aí nem precisa falar, né? Como o micro descolou do macro, né? Não quer dizer que essa dinâmica vai continuar no futuro, claro. O mercado é uma máquina de trazer a valor presente o que acontece no futuro, mas de fato os resultados estão surpreendentes, tá? Vou falar de Brasil, né? Brasil, o que está indo pior são o lado das commodities, né? As commodities, de fato, as empresas estão soltando resultado pior que esperado, mas é normal, porque elas estão indo super bem, e aí as commodities caíram, e você tem uma questão de alavancagem operacional que fazem os analistas errar. Normal, beleza. Já todo o resto, o resultado está vindo bem melhor que esperado. Mesmo setores mais dependentes de ciclo econômico, de varejo, banco, serviços financeiros, a XP, enfim, é uma chuva de resultados bons por aqui. E o mais curioso é que sai o resultado e as ações não necessariamente reagem como a gente imaginava, né, como um fundamento, que é um mercado um pouco disfuncional, que tende a corrigir em algum prazo, né. E nos Estados Unidos a surpresa é ainda maior, pessoal, tipo, mais de 85% das empresas batendo as expectativas. Vou até botar na tela aqui, só em outubro, e para 2021, é um ano que está praticamente acabando, né, por causa dos resultados, o mercado reviu os lucros do S&P, né, da sexta que é o S&P, de um ano que já tem mais, né, quase 3/4 do ano já entregue, mesmo assim, só com os resultados, eles reviram o lucro do ano de 3 a 4% para cima, né? Ou seja, o micro lá está muito bom. Essa é a linha verde do gráfico aí que está na tela agora. A linha branca é o próprio S&P. Repara que ao longo do ano inteiro foi só revisão para cima e é algo muito relevante mostrar como lá as coisas estão bem, o que é bom para a gente, tá? Porque deixa um ambiente mais favorável, né? E além disso, teve uma coisa bem importante agora, que foi o Banco Central americano, né, o FOMC, deixando claro que as retiradas de estímulo vão ser da forma mais previsível possível e insistindo que a inflação é algo transitório, o que não sei se eu concordo, mas tudo bem. Então, somando isso com os bons resultados, aconteceu uma coisa muito interessante na semana passada, nessa primeira semana agora de novembro, e que ajudou a gente aqui a recuperar uma parte das perdas de outubro, né, que é o seguinte. E foi muito curioso isso, né? Quando você tem uma dinâmica ruim de mercado, tipo, as small caps, né, as ações menos líquidas, elas apanham mais, né? Seja porque vai ter resgate de fundo, ou seja porque o mercado antecipa que vai ter resgate de fundo e aí bate antes, enfim. Quando o mercado está mal, as small caps performam pior do que o Ibovespa. E quando está bem, acontece o contrário. E essa dinâmica, inclusive, aconteceu muito, muito forte. Sabe aquela coisa? Não panique, mas se for panicar, panique primeiro, né? Então aconteceu um pouco disso lá em outubro, e o SMLL, né, que é o Índice Brasileiro de Small Caps, assim, desabou em relação ao Ibovespa. O Ibovespa caiu uns 6%, o SML caiu 12%, caiu o dobro. Foi uma queda bem forte por causa dessa dinâmica. Curiosidade, né? Essa primeira semana de novembro, o SMLL subiu 5 e poucos por cento contra uma alta de 1,3, 1,4 do Ibovespa. Então, você recuperou bem grande parte das perdas, né? E foi bom para a gente aqui, a gente aproveitou um pouco disso. E eu e o Zé, o pessoal aqui na Encore, a gente começou a conversar, né? Pô, será que a galera tá começando a falar, não, os valuations estão muito escandalosos, vão começar a comprar small cap, pera aí, tudo tem né, enough is enough, né? E não foi isso não, não teve nada a ver com o Brasil esse movimento, isso foi uma coisa bem curiosa, né? E como é que a gente concluiu que não teve nada a ver com o Brasil? Basta ver que a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. O Russell 2000, põe na tela aqui, esse gráfico que vocês estão vendo na tela agora, o Russell 2000, que é o índice de small caps lá, performou muito melhor do que o S&P também, e mais ou menos na mesma magnitude. Então o que a gente viu não teve nada a ver com tentar pegar as barganhas brasileiras, não. Teve a ver com um movimento mais global de risk on, da galera ir para o risco. Por quê?
Acho que é um pouco do que a gente falou um pouco antes, que é resultados lá fora super bem, indicando que a economia não desacelerou como muito pessoal esperava, muita gente esperava que acontecesse lá para agosto. Não, a economia continua super forte, e com a previsibilidade do Banco Central americano em relação à retirada de estímulos, volta para risco, compra small cap e aconteceu isso aqui. O que é uma notícia boa, né? Não significa que se a gente de fato aqui tiver uma melhora e começarem a tentar pescar as ações baratas, esse movimento poderia ter pernas maiores, né? Mas chamou atenção isso, que não, a gente achava que podia ser uma coisa brasileira e não era. E o que sobra aqui no Brasil pra gente, que é realmente que a gente consegue encostar, que a gente consegue ver, são os valuations, né, que são muito, muito, muito baratos, coisas que eu vi poucas vezes na minha carreira, né? Tem uns 20 anos de carreira, 17 fazendo bolsa, e esses níveis de valuation eu realmente vi muito poucas vezes, né? O Ibovespa, né, se eu pego um valuation do Ibovespa, um preço sobre lucro do Ibovespa olhando para frente, é literalmente o menor nível desde, sei lá, 2009, que é a partir de onde eu confio no dado. Maior, tá mais barato, estaria mais barato agora do que na maior recessão registrada da história do Brasil, que foi ali 2014, 2015, né? Tá mais barato do que no Covid, né? Mas tudo bem, aí tem as commodities, como eu mesmo escrevi numa carta alguns meses para trás, mas tira as commodities, né? Você pega, por exemplo, o Itaú, que é uma posição que a gente colocou no fundo, o Itaú está negociando abaixo de 8 vezes lucro. Eu vi isso acontecer 4 vezes na minha vida. Eu cubro bancos desde 2015. Não, desculpa, 2015, desde 2005, né? Eu tô ficando um pouco velho aqui, né? Eu só vi isso acontecer em 2008, nessa maior recessão lá de 2015, no Covid, e agora, e geralmente comprar bolsa em cenários como esse foi bom das outras vezes, né? Por isso que eu acredito que agora vai ser de novo, né? Infelizmente a gente perdeu muito tempo. Aliás, o vídeo está bem mais longo que o normal. Peço desculpas. Bota aí no 2 vezes para passar mais rápido. Mas é que dessa vez a gente precisa falar um pouquinho mais de cenário macro, de eleição, as coisas que a gente não é nem o que a gente gosta tanto de falar. Mas eu tô querendo, eu tô achando os valuations tão baratos que a gente está pensando em fazer um outro vídeo ou uma carta para falar um pouco mais sobre isso. Espero gravar aí no futuro próximo. Então é isso. O cenário aconteceu o que aconteceu. Se você acha que aquilo ali é uma mudança de postura recorrente, não é bom. Eu não acho. Eu acho que é mais pontual por causa de eleição, como o Thomas Sowell explica. Então vamos agora falar um pouco do fundo e mudanças da carteira, né? Então, até bom ter começado, ter feito. Peço desculpas de novo pelo atraso no vídeo, mas dado que hoje é dia 8, a gente pode falar também um pouquinho da semana passada, que a gente recuperou parte da perda, então fica menos feio, né? Só falar só de outubro ia ser um pouco mais depressivo, né? Que em outubro a bolsa caiu 6,7%, o SMLL, que é o de small caps, como eu falei, foi dizimado, caiu 12,5%. O nosso fundo em corações, que é a carteira pura, caiu 10, e o Encore Long Bias caiu 12,4, um pouco acima, porque além dele estar 100% net long, ou seja, com a mesma carteira de corações, alguns pares e alguns books quant foram um pouquinho pior também, tudo contribuiu um pouquinho negativo, na soma deu essa perda um pouco pior. E aí no ano, né, o Ibovespa acumulado estava caindo 10, o em corações caindo 12, 12,5, o Encore Long Bias caindo 14,5 mais ou menos. Só que já na primeira semana de novembro a gente recuperou uma grande parte dessa performance. Enquanto o Ibovespa subiu só 1,3, o Encorações subiu um pouco mais de 4, o Encore Long Bias 4,5, um pouco mais 4,5. Então a gente recuperou parte dessa underperformance contra o índice. A gente ainda está abaixo do Ibovespa, mas levemente abaixo, e vamos trabalhar para recuperar isso aí até o final do ano. Mudanças de portfólio. Algumas relevantes, outras menores, né? Então vamos lá. A primeira grande, a mudança mais relevante é que a gente acha que o mercado penalizou bastante o açaí, que faz atacarejo, né? E a gente trocou a nossa posição de Via Varejo, de Via por ela, né? A gente ainda gosta bastante de Via, tá? E em algum momento a gente deve voltar, mas como a gente está 100% alocado, alguém tem que ceder, né? E a ideia de ter saído de Via para açaí é para ir para uma carteira um pouco mais antifrágil, né? Como assim, né? Porque o açaí, ele se dá bem quando o consumo vai mal, né? Quando a coisa piora, porque tem o trade down para atacarejo, e que ele é muito forte, né? Então, a lógica é um pouco dessa, em algum momento a gente deve voltar, né? A gente acha que demora para aparecer, mas essa compra dos pontos do Extra foi boa do ponto de vista micro, e o mercado penalizou bastante com medo de governança ruim, então a gente acha que deu uma oportunidade. Outra adição relevante na carteira, tá? A gente comprou bastante, foi XP, que está no seu menor múltiplo desde o IPO, né? Apesar de continuar entregando resultados excelentes. As outras mudanças foram menores, né? A gente reduziu um pouco de Vibra, né? Que é a antiga BR,
que chegou a ser uma das principais posições do fundo. A gente aumentou um pouquinho o Gerdau, a gente acha que está super descontada, compõe bem o portfólio, tem um pacote de influência nos Estados Unidos. A gente aumentou um pouco de Itaú, então hoje é a maior posição, é um pouco tático, mas a gente acha muito barato, e eu não entendi, porque o resultado foi bom, e mesmo assim no dia a ação reagiu super mal. E a gente montou uma posição nova na 3R, né, petróleo, que a gente gosta da tese do petróleo em si, gosta da tese micro da própria 3R, e ela estava para trás porque ia ter uma oferta, né, que foi na semana passada, a gente acha que agora isso libera. Então a gente também tem a PetroRio, que aliás até ajudou bastante na semana passada, depois que ganhou os dois blocos da Petrobras lá, conhecidos como Albacora. Senhores, 20 minutos, desculpa, o dobro do tempo normal. Aqui esse foi um mês que tinha mais coisa para falar, peço desculpas. Mas é isso. Depois de 4 meses de queda, a gente conseguiu defender os 2 primeiros, não conseguimos defender os 2 últimos, mas espero que novembro traga um pouco de alegria, né? Mas o que importa é olhar um pouco mais para frente, gente. E assim, quando eu olho para essa ótica, a bolsa está muito barata, muito mesmo. Você vai ter volatilidade? Vai. Mas olhando para frente, é o que eu tenho dito por aí. É hora de comprar e meditar. Aguentar a vol, porque de fato você está comprando um ativo num preço super bom. É isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança e até o mês que vem. Grande abraço.